Graça e paz, irmãs e irmãos, amém? Que bom nós podermos estar juntos nessa conexão de oração, nessa segunda-feira, para adorarmos, louvarmos, intercedermos, clamarmos ao nosso Deus, amém? Então, que você esteja se aquietando nesse momento, esteja, em algum lugar que você consiga se concentrar e tome a sua Bíblia, amém? Porque nós vamos orar a palavra de Deus nessa segunda-feira. Vamos estar orando e clamando aquilo que o Senhor tem colocado como motivos de oração e intercessão dentro da sua palavra para nós, amém? E nós vamos começar essa conexão adorando o nome do nosso Deus através do Salmo 9, versículo 1 e 2. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 9, versículo 1 e versículo 2. E nós vamos estar adorando ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. Nesta noite, Senhor, todos conectados, juntos, Senhor, em um só coração, diante do Senhor, nós declaramos a nossa adoração a Ti, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Toda glória, toda honra, toda adoração seja ao Senhor. E nós declaramos o nosso louvor. Pai, como este Salmo de Davi diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Aleluia, Senhor, de todo o nosso coração, como diz a tua palavra. Senhor, nós queremos expressar o nosso amor a Ti, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o entendimento que nós temos, com todas as nossas forças. Queremos Te dizer que nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te amamos e queremos contar, Pai, todas as Tuas maravilhas. Nós Te adoramos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Como o Senhor tem sido misericordioso conosco, como o Senhor tem sido um Deus fiel, como o Senhor, Pai amado, derrama da Tua bondade, do Teu amor sobre as nossas vidas, como o Senhor tem atendido o nosso clamor. Irmão, irmã, exalte o Senhor, agradeça ao Senhor por todas as respostas de oração que você tem tido. Quantas vezes nós olhamos só para aquilo que o Senhor não respondeu ainda, né? Às vezes fazemos como aqueles leprosos, né? Um só voltou para agradecer. Mas, Senhor, nós queremos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor por isso. Nós queremos declarar nesta noite que nós voltamos aqui à Tua presença para Te glorificar, para Te exaltar. Nós contamos, proclamamos as Tuas maravilhas. O Senhor tem operado, o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem derramado a Tua bênção, o Senhor tem derramado livramento, o Senhor tem edificado, o Senhor tem realizado coisas maravilhosas e poderosas. Senhor, então nós nos alegramos, alegrar-me-ei e exultarei em Ti. Ao Teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nós Te entronizamos, Senhor. Entronizado seja o Senhor através dos nossos louvores, dos louvores dos nossos lábios, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Pai, porque o mérito não é nosso, porque nós oramos, não, Senhor, de forma nenhuma. Pai, mas toda a glória a Ti, este Deus maravilhoso, amoroso, este Deus incrível que se inclina para nós, ouve o nosso clamor e atende a nossa oração. Nós Te exaltamos. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu convido você a abrir a sua Bíblia, ali no Salmo de número 51. E nós vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja trazendo pureza para as nossas vidas. Amém? Sabe, queridos, nós fazemos parte, do corpo de Cristo. Nós dizemos que nós somos o corpo de Cristo porque todos juntos nós fazemos parte deste corpo de Cristo. E sabe, irmãos,
a palavra do Senhor diz assim, que nós temos que ser santos. A palavra de Deus diz: sede santo, como eu, o Senhor, sou santo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. E nós precisamos pedir essa santidade ao Senhor, amém? Então vamos orar nesta noite o Salmo 51. E enquanto nós oramos esse Salmo, eu quero que você esteja clamando pela sua própria vida, pela vida da sua família, pedindo essa pureza por você, pedindo perdão pelos seus pecados, mas pedindo perdão também ao Senhor pelos pecados da sua família. Faça como Jó, né? Jó intercedia, Jó clamava, Jó pedia perdão a Deus pelo pecado dos seus filhos, pelo pecado da sua família, né? Nós vamos clamar a Deus por pureza, por santidade nos nossos negócios também. Irmãos, quantas pessoas nem oram muito assim com relação aos negócios, só pedem prosperidade. Mas os negócios, irmãos, eles têm que estar alinhados à vontade de Deus, dentro do padrão de Deus. Tem que haver santidade, irmãos, nos nossos negócios também. Na nossa forma de ganhar dinheiro, na nossa forma de lidar com o dinheiro, precisa haver pureza. Também precisa haver pureza, irmãos, no exercício do nosso ministério, em tudo aquilo que Deus deu para você fazer na casa dele. Seja você um intercessor, seja você um discipulador, seja você um professor de departamento, né, dali das crianças, seja no louvor, seja em que área você está conectado, desenvolvendo o seu talento. Irmão, irmã, precisa haver santidade. Amém? Santidade no exercício, pureza no exercício dos nossos ministérios. E nós vamos clamar também por essa pureza e por essa santidade na vida da igreja. Amém? Então, Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. E segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta hora, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias. Tenha compaixão, compadece-te, Senhor, de nós como pessoas, como famílias. Senhor, segundo a Tua benignidade, nos nossos negócios, no nosso ministério, na igreja do Senhor, nós clamamos, Pai, a Ti, segundo a multidão das Tuas misericórdias, e nós Te pedimos, ó Deus, perdoa, apaga as nossas transgressões, lava-nos completamente, Senhor, da nossa iniquidade, e nos purifica, Senhor, de todo pecado. A Tua palavra diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Irmãos, aqui esse verbo conheço é como se ele estivesse dizendo reconheço. Amém? Pois reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E aqui nós chegamos num ponto, irmãos, que você precisa confessar ao Senhor aquilo que, quem sabe, o Espírito Santo já está trazendo, né? O que o Espírito Santo está trazendo que você precisa confessar? Seja pela sua própria vida, seja por identificação, confessando o pecado de um ente querido seu, de um filho, da esposa, do marido, né? Algum pecado, algo que está acontecendo lá nos seus negócios, né? Ou então algo lá no seu ministério, né? Algo na igreja. Querido, agora é hora de nós começarmos a reconhecer. Então, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor agora, Senhor, por cada um de nós, Senhor amado, que estamos, ó Deus, diante do Senhor agora, como intercessores, para clamar por pureza, para clamar sobre santidade. Nós Te pedimos, Senhor, esse espírito de quebrantamento agora. Pai, no nome de Jesus, leva cada um de nós, leva cada um dos irmãos e irmãs, Senhor, a reconhecer, Senhor amado, as suas iniquidades, os seus pecados, as suas transgressões, Pai, em nome de Jesus. E nós Te pedimos, Senhor, vai lavando agora com o sangue de Jesus. Irmão, irmã, você que está em casa, vai confessando ao Senhor aquilo que o Senhor
Senhor coloca na sua boca, aquilo que você sabe que você precisa confessar. Confessa agora ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, lava agora, Senhor, no sangue do teu Filho Jesus Cristo. Vai perdoando, Senhor, vai perdoando. Pai, vai perdoando cada mulher pela sua falta de submissão. Vai perdoando, Senhor, cada homem, Senhor, que está orando conosco, por sua falta, Senhor amado, de liderança. Senhor amado, pela sua omissão. Vai perdoando, Senhor, os seus filhos por todo orgulho. Vai perdoando, Senhor amado, cada um, Senhor, Pai, que tem usado a sua boca de forma indevida. Senhor amado, sempre acusando, sempre criticando, sempre criando contenda, divisão. Pai, no nome de Jesus, perdoa, Pai. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor esteja perdoando, que o Senhor esteja trazendo, Pai, um quebrantamento, realmente um reconhecimento. Versículo 3 diz, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso significa, eu estou vendo, Ele está perto, eu estou percebendo, não está oculto ao meu coração aquilo que eu preciso confessar ao Senhor, irmãos. Porque se você sente, quando você vai orar, né? Se você começa a sentir assim um incômodo, uma dificuldade de entrar na presença de Deus, parece que a sua oração assim não passa muito do teto, sabe? E você fica lá com a Bíblia na mão, e você fica lá tentando orar, né? E aí você fica, parece que não consegue assim entrar em conexão com Deus. Uma das coisas que você precisa fazer é pegar o Salmo 51. E orar e perguntar assim para o Espírito Santo. Espírito Santo, tem alguma coisa que eu estou entristecendo, Senhor? Tem alguma coisa que talvez eu não estou vendo, não estou reconhecendo, estou cego para isso, mas que realmente desagrada o Senhor? Porque, irmãos, quando o Espírito Santo está em desacordo conosco, a gente não consegue entrar nessa intimidade, nessa comunhão com Ele. Amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que tire, Pai, toda a venda dos olhos de cada um de nós, Senhor. Nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, para que não haja barreira, Senhor. Toda essa barreira que talvez esse irmão e essa irmã está sentindo na sua vida, no seu momento devocional, no seu momento com o Senhor, Pai, e porque existem essas transgressões, existem esses pecados, existem essas barreiras, como diz a tua palavra em Isaías, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, o Senhor quem convence do pecado, da justiça, do juízo, Senhor, traz convencimento, Senhor, para que nós possamos declarar, Pai, como Davi, no versículo 4, que diz, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terá sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, olha isso. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Davi, ele reconhecia o seu pecado. Pequei contra ti somente. E ele vai dizer, o pecado, ele já estava presente na nossa vida já desde que nós nascemos. Nós aprendemos isso. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas nós fomos salvos por Jesus Cristo, aleluia. Então nós somos reconectados com Deus através de Jesus Cristo. Mas, irmãos, quando nós pecamos e não reconhecemos, e por várias e diversas razões, acabamos endurecendo o nosso coração e somos cegos e nem vemos. Irmãos, aonde estamos pecando? Nós acabamos perdendo essa conexão com Deus. E olha o que versículo 6 diz, eis que te comprases na verdade no íntimo. Irmãos, porque às vezes,
Pode ser até que alguém da tua família, ou o teu discipulador, ou alguém já tentou falar com você, olha, tal coisa na sua vida, você precisa melhorar. Você tem que pedir para o Senhor, isso você está errando, isso você está falhando. Sabe, e às vezes as pessoas, irmãos, por querer só se defender, né? Defender só seu ponto de vista e a si mesmos, em vez de permitir a morte do seu eu, né? Muitas vezes a gente cai nessa cilada de querer ficar se defendendo, mas aqui diz que Deus se compraz, na verdade, no íntimo. Irmãos, você tem que reconhecer, porque você pode até se defender com a tua boca, mas se lá no teu íntimo você não tem convicção de que realmente você está certo, quando alguém fala alguma coisa para você, né, e tenta trazer você para a lucidez, você precisa se quebrantar, você precisa perguntar para Deus, Senhor, é verdade? Senhor, será que eu não estou realmente errado? Será que eu não estou realmente precisando mudar nisso? Não precisa de arrependimento? Então, Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos essa verdade, que o Senhor se compraz na verdade, no íntimo. E lá, Senhor, do íntimo, da operação do Teu Espírito Santo em nós, em reconhecer as nossas falhas, Senhor, lá no recôndito do nosso ser, me fazes conhecer a sabedoria. Pai, então nós te pedimos neste momento, no nome de Jesus, que sejamos lavados pelo teu sangue, Senhor. Como o versículo 7 diz, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais alvo que a neve. Senhor, nos lava com teu sangue, para que nós sejamos mais alvos do que a neve. Perdoa os pecados. Afasta de nós, Senhor, as nossas transgressões. Pai, para que nós possamos, Senhor, nos alegrar, para que nós possamos jubilar, nos alegrar e exultar, Senhor amado. Ó, Pai amado, no nome de Jesus. Versículo 9 diz, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Pai, nós clamamos que haja perdão nesta noite. E oramos o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor amado, quantos, ó Deus, por se afastarem dos teus caminhos. Pai, quantos, Senhor amado, por pecarem, outros por abrigarem amargura, que também é um pecado. Outros, Senhor amado, por se indignarem com tantas coisas, Pai amado, e retrocederem. Pai, começam, Senhor amado, a perder a alegria da sua salvação. E aqui diz, Senhor, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, restitui-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Senhor, é o nosso clamor nesta noite. Senhor, sobre a vida de cada irmão que está orando, sobre as suas famílias. Pai amado, sobre cada membro dessas famílias. Senhor, Senhor, estes negócios, sobre o dom e o ministério que o Senhor deu a cada um dos irmãos e sobre todo o nosso campo da Igreja Batista Betel de Moarama, nós oramos e clamamos ao Senhor, Pai, haja pureza, Senhor, haja santificação, haja, Senhor amado, ó Deus, uma limpeza, Senhor amado, das vidas, das mentes e dos corações. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora orar ali no Salmo de número 4. Nós vamos fazer um clamor. Aqui, o salmista, um salmo de Davi, o salmista clama a Deus no meio da angústia, E aí eu tenho que perguntar para você, o que é que você está angustiado? Quem sabe você até buscou aqui a conexão de oração para assistir nessa noite, não só porque você é um intercessor e quer interceder e quer orar pelas pessoas, quer orar pela igreja, pela sua família, mas porque você está precisando de oração, você está em desespero, amém? Então nós vamos orar agora,
né? Esse salmo que Davi clama a Deus na sua angústia, Salmo 4, versículo 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar agora todo este irmão, Senhor, que está clamando ao Senhor, ao Deus da nossa justiça, ao Deus santo, ao Deus puro, ao Deus todo-poderoso. Pai amado, todo esse que está em momento de angústia, todo esse que está, Senhor, em momento de desespero. Querido, coloca agora, vai falando agora para o Senhor, qual é a sua angústia? Qual é o seu desespero? Pai, no nome de Jesus, nós entramos em intercessão por essas vidas agora. Pai amado, e nós clamamos que o Senhor entre com o teu alívio. O Senhor entre com a tua misericórdia. O Senhor entre, Pai amado, ouvindo a oração do seu povo. Responde-me, Davi clamava quando clamo. E nós clamamos agora ao Senhor, responde a oração desta irmã e deste irmão. E Pai, em nome de Jesus, nós clamamos especificamente, Senhor, agora por aqueles que necessitam, Senhor, de uma cura. Pai, nós queremos fazer uma oração específica nesta hora. Responde este Pai que está orando por uma necessidade de cura. E no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós agora resistimos ao poder desta enfermidade. E nós comandamos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja uma enfermidade na vida deste que está orando conosco. Seja uma enfermidade na vida de sobre quem ele está intercedendo agora. No poder e na autoridade do nome de Jesus nós comandamos. Enfermidade, deixe esses corpos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estas pessoas, irmãos, o Senhor está me mostrando agora uma pessoa que ela tem dores. Eu não sei se ela está com dengue, eu não sei se ela está com alguma coisa, mas o Senhor mostra assim, essa pessoa que ela está tendo dor desde aqui de cima da cabeça, até passando pelas costas, pelas pernas, até lá embaixo. Tá? Dói tudo nesta pessoa. Nós repreendemos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, esta enfermidade, e nós ordenamos, seja livre agora, ser curado agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos também, Senhor amado, demais tipos de enfermidades. Nós repreendemos as enfermidades no sangue, as enfermidades nos ossos, as enfermidades, Senhor, nos órgãos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos também toda disfunção e enfermidade na alma das pessoas, tudo aquilo que tem abatido, desanimado, que tem enfermado a alma, que tem deixado esta pessoa numa cama, prostrada, nós repreendemos este mal da alma. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, responde o nosso clamor agora. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, entra agora neste quarto, aonde está esta pessoa. Senhor, em nome de Jesus, entra agora ali, faz brilhar, Espírito Santo de Deus, a luz da tua glória, que esta pessoa se sinta amada, que ela se sinta acolhida pelo Senhor, que ela se sinta, Senhor amado, totalmente envolvida pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua graça, e que este mal que está na alma dessa pessoa saia agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Senhor está curando, amém? Então toma posse, ainda que não tenha sido revelado aqui a tua enfermidade, mas quando há uma unção de cura, toma posse, porque o Espírito Santo está se movendo para curar as vidas, aleluia. Nós também vamos clamar agora, irmãos, por pessoas que estão presas em vícios, amém? Pai, no nome de Jesus, nós decretamos agora
no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, há muitos. O Senhor nos mostra que há muitos, Senhor, clamando. E o Salmo 4 diz, responde-me quando clamo. Pai, há muitos que têm clamado por membros das suas famílias, têm clamado por pessoas, Pai, que estão presas no álcool, presas em drogas, presas, Senhor, na prostituição, presas, Pai amado, em tantas confusões. Nós não aceitamos isso. Pai, há pessoas que está sendo clamado por elas agora, que elas estão presas em vícios de remédio. No poder e na autoridade do nome de Jesus, nós comandamos agora essa unção do Senhor de libertação, que esteja atingindo aonde esta vida está agora, porque nós ordenamos que esta cadeia, são cadeias, nós ordenamos que essas cadeias sejam quebradas agora. E esta pessoa que sente esta compulsão por drogas, essa compulsão por álcool, esta dependência desses remédios, essa dependência da pornografia, essa dependência, em nome de Jesus, que é uma cadeia, essa dependência, nós quebramos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e decretamos ser liberto, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar também, Senhor amado, com uma resposta vinda do céu. Pai, aquele que está clamando pela sua vida patrimonial, pela sua vida financeira, esse que está pedindo um aumento, esse que está pedindo um emprego, esse que pede a abertura de uma porta, Pai, esse que está totalmente desempregado, ou esse que está empregado, mas aquilo que lhe vem não é o suficiente. Pai, nós queremos clamar agora a abertura, Senhor amado, de uma porta celestial. Pai amado, nós clamamos ao Senhor, envia das tuas riquezas, Senhor, que são tão grandes, tão grandes, tão grandes, e nós te pedimos agora que o Senhor libere anjos, libera, Senhor, libera do teu alto e sublime trono, anjos pelos portais eternos, e esses anjos estejam trazendo agora sobre a vida deste que está clamando, sobre a vida dessa que está clamando, sobre a vida deles, das suas famílias, Pai, daquele por quem está sendo clamado agora, Senhor, a abertura de portas, Pai amado, no nome de Jesus, e que os anjos do Senhor estejam vindo, estejam trazendo essas riquezas, estejam vindo com chaves para abrir as portas. Nós decretamos que todo bloqueio das trevas caia por terra, em nome de Jesus. Querido, você que tem algo, eu não discerni muito bem aqui agora, se eu vejo assim um papel, né? Eu vejo um papel e uma caneta, como se fosse algo na justiça para ser resolvido. Tá? Então, em nome de Jesus, nós decretamos que essas pessoas que têm causas, Senhor amado, eu não entendi direito se é uma causa na justiça, se é uma causa que só falta a assinatura de uma pessoa para se realizar, mas está ali aquela situação, aquele documento, aquele papel e a caneta do lado, e a pessoa parece que pega o papel, pega a caneta e solta, pega e solta. No poder e na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos a bênção do Senhor. Nós decretamos o desatar da bênção do Senhor. Tudo isso que está enrolado, tudo isso que está sendo bloqueado pela ação do inimigo, seja desbloqueado agora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer uma última oração, que está aqui no Salmo de número 25. E eu creio que o Senhor está desatando nesta noite muitas bênçãos sobre a vida daquele que está crendo e tomando posse agora. Amém? Pela fé. Glória a Deus. Mais uma, irmãos, das maiores bênçãos que nós podemos receber nas nossas vidas é a direção de Deus. Amém? Sabe, queridos, uma das coisas mais preciosas que existem
é quando nós podemos saber e confiar e ter essa certeza de que a nossa vida é guiada por Deus. Querido, eu quero dizer para você que quando nós estamos andando nos caminhos de Deus, não é só mar de rosas. Se você for ver na palavra de Deus a vida dos apóstolos, eles apanharam, eles foram presos, eles quase morreram em naufrágios, eles foram apedrejados, aconteceu de tudo. Na vida do nosso Senhor, ele foi morto numa cruz. Amém? Então eu quero dizer para você que quando nós buscamos o caminho de Deus, não é que eu estou dizendo aqui, porque daí no caminho de Deus é só mar de rosas. Não. Mas é uma vida de tribulação só? Também não. Irmãos, a vida, quando nós somos guiados por Deus, ela tem momentos bons, momentos de avanço, momentos que nós vemos um grande operar e grandes maravilhas, mas há muita oposição, irmãos. E por isso nós passamos muita tribulação. Mesmo que nós estamos vivendo a vontade de Deus, muitas vezes há muita oposição e muita tribulação. Mas eu preciso que você saiba uma coisa também. O importante de nós sabermos que estamos vivendo a vontade de Deus é porque nós vamos chegar lá na glória. Amém? Irmãos, porque deixa eu te dizer, se você não é guiado por Deus, dificilmente você vai chegar lá nos portais eternos. A palavra do Senhor em Romanos diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Irmãos, se você começa a lutar, e Deus tem algo para você e você vai se desviando, você acha que você vai chegar lá no céu, lá na eternidade, onde Deus está preparando para você? Ou você acha que você vai acabar chegando num outro lugar? Porque, por isso, queridos, essa é uma das maiores alegrias da nossa vida, saber que somos guiados por Deus, porque vamos chegar no nosso destino eterno, vamos chegar naquilo que Deus tem preparado para nós, vamos cumprir o que Deus planejou para nós, amém, igreja? E vamos chegar na eternidade para estar para sempre com o Senhor. Então, Salmo 25 é um desses salmos maravilhosos, que nos ensina a orar e clamar, né, por direção de Deus. Então eu vou guiando você em alguns versículos. Nós vamos primeiro orar o versículo 4 e 5. Senhor, nesta noite, nós como igreja, queremos orar por direção do Senhor. Pai, queremos clamar ao Senhor, porque é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, que a tua igreja esteja orando, para que cada um como pessoa, Senhor, tenha essa segurança, que está andando dentro da vontade do Senhor. Pai, para que cada família tenha essa convicção, tenha esta paz, Senhor, de que está andando dentro da tua direção, para que os negócios, Pai, Senhor, não simplesmente as pessoas nos seus negócios tenham o alvo de ganhar dinheiro apenas, mas eles estejam, Senhor, dentro, desenvolvendo, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para as suas vidas, Senhor, para a sua vida financeira, para o talento natural que o Senhor deu para cada um. Pai, para que nos nossos ministérios, naquilo que nós servimos na casa do Senhor, cada um, Senhor, seja encaixado no lugar certo, como o Senhor planejou, não conforme a nossa cobiça. Senhor, não conforme a cobiça de cada um e o desejo de cada um e o querer de cada um e o achismo de cada um, Senhor, não. Que nos nossos ministérios, Pai, nós sejamos guiados pelo Senhor e como Igreja Batista Betel, Pai, que nós estejamos sendo guiados pelo Senhor, que nós estejamos indo, Senhor, para este lugar de bênção que o Senhor tem para nós. Pai, então o Salmo 25, 4 diz: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Pai, é o que nós clamamos, nos faz, Senhor, conhecer os teus caminhos, nos ensina, Pai,
guia os nossos pés, guia-nos na tua verdade, Senhor. Versículo 5 fala, e nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, aonde nós estamos sem instrução, aonde nós estamos sem direção, aonde nós não estamos conhecendo os teus caminhos, nos ensina as tuas veredas, nos faz conhecer os teus caminhos, nos guia, Pai, em nome de Jesus. E nós já começamos a entrar em arrependimento, Senhor, porque quantas vezes o Senhor quer nos fazer conhecer os seus caminhos e nós fechamos os ouvidos. O Senhor quer nos ensinar e nós não prestamos atenção. Quantas vezes o Senhor quer nos guiar? Irmão, sabe como um pai guia uma criancinha pequenininha? Ou como um cego é guiado? Bem? O Senhor quer nos guiar. Aqui diz, guia-me na tua verdade, Pai. Nós entramos em arrependimento por todas as vezes que nós não permitimos ser guiados. Não permitimos ser ensinados, ó Deus. Nós nos arrependemos. E nós te pedimos, Senhor, como diz o versículo 8. Irmão, vai lá no versículo 8 do Salmo 25. Bom e reto, Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Aleluia, irmãos. Não depende apenas da nossa justiça. Não depende apenas, de nós fazermos tudo certo. O Senhor quer, irmãos, que nós façamos tudo certo. Mas se nós formos esperar que vai haver primeiro uma perfeição para que depois a gente mereça ser guiado por Deus, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos a cada dia reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e deixar o Senhor nos guiar. Amém? Então nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Bom e reto é o Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua bondade, pela tua benignidade, pela tua misericórdia, que aponta o caminho, Senhor, aos pecadores. Pai, esse salmo, os judeus oravam, então ele não falava lá do mundo, ele não falava lá daquele povo que não conhecia Deus, ele falava deles. Aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos os seus caminhos. Pai, então nós te pedimos, nos faz humilde, para que nós sejamos guiados na justiça do Senhor. Não na nossa justiça própria, Senhor, mas na justiça do Senhor. E, Senhor amado, nos torna mansos, porque a tua palavra diz que o Senhor ensina aos mansos o seu caminho. Irmão, sabe o que significa? Por que você precisa ser manso? Porque o Senhor tem que te guiar. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu já falei aqui na intercessão profética, o Espírito Santo insiste nisso, que muitas vezes nós somos como aquele cavalo indomável, que não deixa, não deixa, sabe? Tá lá e o Senhor está virando para cá e nós queremos virar para cá, Então, irmãos, em nome de Jesus, Senhor, nós nos arrependemos e nós te pedimos, Senhor, nos dá esse coração manso, como o versículo 9 diz. Ensina os mansos nos teus caminhos. Aleluia, pelo teu caminho, Pai. Versículo 10 diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Aleluia. Irmãos, agradeça ao Senhor. Sabe, esse caminho que nós estamos pedindo para o Senhor nos abençoar, eles são veredas de misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e o teu testemunho. Obrigada, Senhor. Irmãos, você não precisa ter medo de entregar a direção da sua vida, da sua família, dos seus negócios, do seu ministério e da igreja do Senhor a Deus, porque Ele é que sabe o que faz, irmãos. Nós é que não sabemos. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é santo. As veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Os caminhos do Senhor, Pai. Nós nos arrependemos quando pensamos que os seus caminhos muitas vezes não são tão bons. Que o Senhor vai nos levar para uma coisa que nós não queremos. Pai, muda a nossa mente, porque o teu caminho é infinitamente melhor que o nosso. Senhor, o teu querer é infinitamente melhor que o nosso. Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, por isso nós oramos o versículo 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Irmãos, por isso, por que tem esse versículo aqui no meio de pedir a vontade de Deus aqui? Irmãos, porque quando o salmista começa a adorar ao Senhor e dizer, os caminhos do Senhor são de misericórdia e bondade, ele já entra em arrependimento.
Sabe, irmãos, porque quantas vezes a gente pensa que o caminho do Senhor não é bom. Ah, o caminho de Deus, não sei. Ah, essa direção que Deus está dando aí, não sei, que eu não gosto muito, não concordo. Irmãos, misericórdia. Amém? Que nós precisamos ser mansos, que nós precisamos nos tornar mansos. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo tem insistido nisso? Que nós precisamos ser mansos para com Ele. Jesus, que é o nosso exemplo, foi manso e humilde de coração, e Ele declarava: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, declarar ao Senhor que nós queremos andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade, que nós declaramos que as veredas do Senhor são misericórdia, são verdade, são justiça. Os caminhos do Senhor são melhores, maiores, mais sublimes, como diz Isaías, mais elevados, mais santos, mais perfeitos. Pai, aleluia! E nós declaramos, Senhor amado, ao final deste momento de pedirmos a tua vontade, Senhor, que nós abrimos mão da nossa vontade. Amém, irmãos? Declara isso aí. Fala aí, em nome de Jesus, Senhor, eu abro mão da minha vontade para fazer a tua vontade. Irmãos, isso é cruz. Uma palavra que o Senhor tem nos levado a pregar desde 2019, 2020, 2021, 2022, né? Que nós temos que levar nossa alma para a cruz, o nosso eu para a cruz, porque, irmão, você sabe o que é cruz? Cruz é igualzinho foi para Jesus, quando ele deixou de fazer a vontade dele, que não era ir para a cruz, para fazer a vontade de Deus, que era ele ir para a cruz. Então, cruz é eu abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, Pai, nós nos submetemos ao Senhor. Nós nos submetemos. Senhor, nós queremos abrir mão de fazer a nossa vontade. Pai, nós queremos abrir mão de que o Senhor responda as coisas para nós, nas nossas orações, conforme nós queremos, Senhor. Nós abrimos mão que as coisas aconteçam ao nosso lado, da forma que a idolatria da nossa vontade quer. Pai, mas no nome de Jesus nós declaramos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. De que os caminhos do Senhor são verdade, são justiça, são retidão. Senhor, de que o Senhor é perfeito. E que nós, Senhor, não queremos ter nada, ser nada e fazer nada que o Senhor não queira que nós tenhamos, que nós façamos, que nós queiramos, Pai. Em nome de Jesus, irmãos, declare isso. Eu não quero ter nada que Deus não quer que eu tenha. Eu não quero ser nada que Deus não quer que eu seja. Eu não quero fazer nada que Deus não quer que eu faça. Amém? Senhor, nós entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor. Totalmente ao Senhor. E nós te pedimos que o Senhor esteja lapidando, Senhor, a vida dos teus filhos, a vida dos teus servos. Nós pedimos isso ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas? Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. Deus esteja lapidando você, a sua casa, os seus negócios, o seu ministério, a nossa igreja. Amém? O Senhor, que nós estejamos, irmãos, permitindo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esteja trabalhando nas nossas vidas. Amém? Tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus.